Companheiros aqui do YouTube, companheiros desse canal, o Espiritismo do século XXI, com alegria estamos aqui novamente conversando sobre o início do cristianismo. Hoje nós já estamos no episódio 36. Eu sou o Wildomar Oliveira e fico feliz com a presença de vocês aqui novamente. Estamos conversando sobre os preâmbulos da vida de Paulo de Tarso, quando ele começou a sua divulgação do cristianismo nascente. Hoje nós vamos falar daquele ponto em que Paulo de Tarso começa a fazer as suas primeiras cartas, as primeiras epístolas, orientado por Estevão e por Jesus. Não esqueçam, porém, de dar o like, não esqueçam também de se inscrever no canal, isso é importante. Essa inscrição vai fazer com que nós mandamos para vocês a chegada de novos episódios. E vocês sempre ficarão atualizados. É muito bom que isso ocorra e que vocês também divulguem. É importante que comente. Paulo de Tarso, anteriormente, a gente já tinha dito, ele estava em Corinto, ele chegou em Corinto. Ele veio para Corinto, uma cidade grega. E ali ele iria começar suas pregações, divulgando as ideias do Cristo. Então, antes dele retornar às suas pregações, começaram a chegar em Corinto emissários de Tessalônica, de Bereia, de outros pontos da Macedônia, ali da Grécia, onde foi fundada as igrejas iniciais que Paulo trabalhou. Ele começou ali. Essas comunidades, elas tinham assuntos urgentes que requeriam delicadas intervenções da parte de Paulo de Tarso. Porque Paulo de Tarso viajava, ele caminhava, ia difundindo a ideia do Cristo, o Evangelho de Jesus, que até então tinha o Evangelho de Mateus. Sentindo-se em dificuldades para atender a tudo que ele era requisitado, com presteza, ele chamou então Silas e Timóteo para que cooperasse com ele. Nós víamos anteriormente que Silas e Timóteo eram duas pessoas muito importantes. Silas veio de Jerusalém, indicado por Pedro, por Simão Pedro, e Timóteo ele conheceu quando ele estava viajando por Bereia. E Timóteo e Silas começaram a ser grandes auxiliares de Paulo de Tarso. Ambos, então, Silas e Timóteo, valendo daquelas oportunidades da profissão, poderiam contribuir de maneira eficaz na solução dos problemas imprevistos que viriam. Ora, confortado pelo concurso desses amigos, Paulo falou pela primeira vez numa sinagoga lá em Corinto. Corinto era uma cidade importante na região e geralmente as conversas eram ditas e faladas defendendo as ideias dos judeus nas sinagogas. Os judeus frequentavam a sinagoga. Em sua palavra vibrante, logo se tornou um êxito extraordinário. Judeus e gregos falaram de Jesus com entusiasmo. Era uma novidade, porque até então Jesus tinha desencarnado há pouco tempo, ele estava na Galileia e Judéia, lá em Jerusalém. Era no continente, naquela parte oriental, do Oriente Médio. Paulo foi convidado a prosseguir nos comentários religiosos toda semana. Toda semana, então, ele tinha que participar ali. Entretanto, logo começou a abordar as relações existentes entre a lei de Moisés, que era dos judeus, e o Evangelho, começaram os atritos.
Atritos com quem? Com aqueles judeus que defendiam, que professavam a lei mosaica. Os israelitas não toleravam a superioridade de Jesus sobre Moisés. E quando Paulo de Tarso falava de Jesus, ele mostrava a superioridade de Jesus, né, perante as leis mosaicas. Mas os israelitas não concordavam. Paulo aceitou os desafios, mas não conseguiu demover corações tão endurecidos. As discussões prolongaram-se por vários sábados. Geralmente reunia-se nas sinagogas no sábado, porque sábado é o dia de descanso, o dia propício para as conversas. Era o feriado semanal, né? Hoje nós temos o domingo, né? Então, um dia, com aquela palavra inflamada, né? Ele lembrava os erros dos fariseus, os erros, os enganos dos fariseus. E ele falava isso com veemência, porque Paulo toda a vida foi muito, né? Até que um dos chefes dos fariseus viu aquilo e intimou ele com aspereza. Um daqueles comentaristas lá do judaísmo na sinagoga. E disse: cala-te, parlador imprudente. A sinagoga não tem tolerado teus embustes por verdadeiros prodígios de paciência, mas em nome da maioria, ordeno-te que retires para sempre. Então eles perderam a paciência com Paulo, né? E disse ainda que nós não queremos saber do teu Salvador, que foi exterminado como cães numa cruz. Ouvindo essas expressões desrespeitosas ao Cristo, o apóstolo Paulo sentiu os olhos úmidos e chorou. Refletiu maduramente naquela situação e explicou da seguinte forma para esses fariseus que estavam lá na sinagoga. Olha, gente, até agora, aqui em Corinto, eu procurei dizer a verdade ao povo escolhido por Deus para o sagrado depósito da unidade divina. Mas se não a aceitais desde hoje, procurarei os gentios. Eu não vou ficar aqui falando nessa assembleia, nessa sinagoga só de judeus e de fariseus. Paulo ainda disse assim: caiam então sobre vós mesmos as injustas maldições lançadas sobre o nome de Jesus Cristo. Nessa hora, alguns israelitas mais exaltados quiseram agredi-lo, provocando tumulto generalizado naquela assembleia. Entretanto, tinha um romano ali naquela assembleia chamado de Tito. Esse Tito vai ser um grande colaborador de Paulo de Tarso da agora para frente. Tito, chamado de Tito Justo, estava lá presente. E desde a primeira pregação de Paulo de Tarso, ele sentiu fortemente atraído pelaquela poderosa personalidade que o apóstolo Paulo tinha. Aproximou-se dele, estendeu os braços de amigo e mostrou que era simpatizante com Paulo. Paulo pôde sair, então, da região, da assembleia, sem ser maltratado fisicamente. Acompanhou para a residência de Tito, que morava lá em Corinto, acompanhou Tito para sua residência, e Tito pôs-se à disposição para todos os elementos imprescindíveis à organização de uma igreja ativa em Corinto. Iria começar uma nova igreja ali na casa de Tito. Paulo ficou jubiloso com aquilo, porque logo viu que ele não estava sozinho, tinha mais alguém da cidade, lá de Corinto, que recebeu com carinho. Tito Justo
com auxílio de outros simpatizantes do Evangelho, adquiriu uma casa para o início dos serviços religiosos. Obviamente que para isso precisa de dinheiro. E o Tito tinha dinheiro, era um romano que tinha dinheiro. Então, com isso, Paulo de Tarso já tinha conversado com Áquila e Prisca, já falamos isso no capítulo anterior, no episódio anterior. Áquila e Prisca foram os principais colaboradores, além de Lloyd, que é a avó de Timóteo, e Eunice, a mãe de Timóteo, para que executassem os programas traçados por Paulo de acordo com a querida organização de Antioquia. Porque Paulo veio de Antioquia. Como nós já falamos anterior, tinha um grupo liderado por Pedro, por Simão Pedro em Jerusalém, e Paulo com Barnabé em Antioquia. Paulo veio de lá. E de acordo com essa instituição, começou então uma nova igreja na casa de Tito. A igreja de Corinto, então, começou então a produzir os frutos mais ricos da espiritualidade. Isso foi um trunfo para Paulo de Tarso. A cidade de Corinto, ela era famosa pela sua devassidão. Era uma cidade grande demais, mas era muito devassa, muita orgia, né? Então, Paulo ainda dizia assim, que dos pântanos geralmente nascem muitas vezes os lírios mais belos. E como há muito pecado, há muito remorso e sofrimento. Em identidade de circunstância, né, a partir daí, a comunidade cresceu dia a dia, porque Paulo viu que podia crescer ali, reunindo os crentes mais diversos, que chegavam ansiosos para abandonar aquela Babilônia incendiada pelo vício. Isso foi devido à presença desses colaboradores. Com Paulo de Tarso, a igreja de Corinto adquiriu uma singular importância e, com isso, ele ficou ali muito tempo. E chegavam emissários das outras regiões, onde já tinha sido fundado igrejas e grupos cristãos, trazendo notícias, pedindo orientações. Eram portadores que vinham pedir providência para as igrejas que já tinham sido fundadas na passagem de Paulo de Tarso. Em torno de Paulo formou-se então um pequeno colégio de seguidores, de companheiros permanentes, que com ele cooperava naqueles mínimos trabalhos da organização da nova ideia do Cristo. Paulo de Tarso, entretanto, preocupava-se muito com tudo isso. Os assuntos eram urgentes, muito variados, mas eles vinham pedindo orientação de Paulo. Ele não podia esquecer e deixar o trabalho da sua manutenção lá em Corinto. Ele assumia compromissos pesados lá em Corinto. Ele não podia sair da cidade. Ele devia continuar estando atento à coleta de dinheiro, de bens destinados a Jerusalém, porque ele tinha combinado com Pedro que ia mandar recursos para Jerusalém para continuar o trabalho na Casa do Caminho lá em Jerusalém. Então, e as outras comunidades fundadas também precisavam desse apoio de Paulo. Então ele não passava, logo ele viu que não bastava só mandar recado. Os pedidos choviam de todos os lados, levando solicitações, né, sobre o Evangelho. Então isso criou uma certa dificuldade para Paulo, porque ele estava em Corinto organizando nessa cidade grande novos empreendimentos cristãos, não é? Sentiu-se então incapaz de atender todas essas necessidades no mesmo tempo. Então ele um dia, no silêncio da noite, quando a igreja estava tudo deserta, o grupo todo deserto,
ele rogou a Jesus, chorando. Ele pediu porque ele queria uma orientação, como é que vai resolver aquilo. Quando a gente fala igreja, não é uma igreja que a gente conhece hoje, é uma casa, é um conjunto de cômodos, ou um barracão onde as pessoas se reuniam. Né? Era muito improvisado naquela época. Então ele fez aquela oração verdadeiramente profunda para Jesus. Sentia-se envolvido numa branda claridade naquela hora. Aquela prece contaminou. Teve a impressão que recebia a visita de Jesus. E recebeu. Genuflexo, ele ficou. Experimentou uma indizível comoção. E ele ouviu uma voz. E essa voz era de quem? Imagine a importância de Paulo de Tarso para Jesus. Jesus veio falar com ele. E isso tudo a gente fica até emocionado de ver como a relação de Jesus com Paulo de Tarso, com São Paulo. Jesus disse assim: Paulo, não temas, prossiga ensinando a verdade, não te cales, porque eu estou contigo. Ele ouviu Jesus falar isso. Olha, Paulo não conheceu Jesus, porque Jesus viveu numa época que Paulo morava em Jerusalém, mas ele não teve contato direto com Jesus. Aí Jesus ainda continuou. O apóstolo precisa continuar. O batalhador precisa continuar. Aí Paulo chorou e essas lágrimas fluíam vigorosamente. Aquele cuidado amoroso de Jesus, aquela exortação em resposta à sua prece, ao seu apelo, penetrava na sua alma naquelas ondas cariciosas. A alegria do momento dava para compensar todas as dores e padecimentos do caminho. Imagine Jesus falar, o Espírito Jesus falar. Ele queria aproveitar aquela inspiração naquele momento, pensou nas dificuldades para atender às várias igrejas fraternas, tanto bastou para que a voz dulcíssima de Jesus continuasse. Jesus falou ainda para ele: não te atormentes com as necessidades do serviço, Paulo. É natural que não possas assistir pessoalmente a todos que lhe requerem atenção ao mesmo tempo. Não dá para você assistir todo mundo, mas é possível a todos você satisfazer simultaneamente pelos poderes do Espírito. Aí Paulo ouviu aquilo, de Jesus, procurou atinar com o sentido justo da frase, mas teve dificuldade íntima de conseguir. Entretanto, a voz de Jesus continuava ainda com brandura. Poderás, Paulo, resolver o problema escrevendo a todos os irmãos em meu nome. Os de boa vontade saberão compreender, porque o valor da tarefa não está na presença pessoal do missionário, mas no conteúdo espiritual da sua fala, da sua exemplificação e da sua vida. Jesus falou direto para ele. Jesus estava sugerindo a ele que ele escrevesse, porque ele não podia ir em todo lugar, tinha vários lugares reclamando a presença dele. E ele ainda falou assim, Jesus ainda falou para ele: Paulo, Estevão permanecerá mais aconchegado a ti, transmitindo-te meus pensamentos, e o trabalho de evangelização poderá ampliar-se em benefício dos sofrimentos e das necessidades do mundo. Ora, gente, o que o Espiritismo explica isso? Estevão, que foi o primeiro mártir do cristianismo, depois que desencarnou, Estevão e Abigail,
estava junto com Paulo o tempo todo. Não distanciou de Paulo, hora nenhuma. Estava orientando. Era o orientador de Paulo de Tarso. E o próprio Jesus disse que Estevão estaria ao lado dele. E ficou o tempo todo ao lado dele. A vida toda de Paulo. O dedicado amigo dos gentios, Paulo de Tarso, viu que a luz que iluminou naquele momento se extinguira. O silêncio voltou a reinar, aquelas paredes singelas da igreja de Corinto, mas como se houvera acontecido algo fantástico, como se tivesse sorvido a água divina das claridades eternas, conservava o espírito mergulhado em um júbilo intraduzível. Afinal, foi Jesus que conversou com ele. Recomeçar então o labor com mais coragem, com mais afinco, mandaria às comunidades mais distantes as notícias do Cristo através das cartas. De fato, logo no dia seguinte, chegaram portadores de Tessalônica com notícias desagradáveis, dizendo dos problemas, dos conflitos, das dificuldades do grupo que tinha sido fundado lá. Os judeus haviam conseguido despertar na igreja novas estranhas dúvidas e contendas, discussões. Timóteo corroborava com observações pessoais, mas estava com dificuldade. Reclamava a presença de Paulo ali com urgência, em Tessalônica. Como se tivesse assim: Paulo, vem aqui, nos ajude, nós precisamos de você aqui. Mas Paulo resolveu pôr em prática a sugestão de Jesus e prometeu, que Jesus tinha prometido a ele, que Estevão estaria junto com ele. Julgou com isso não dever atuar por si só e chamou Timóteo e Silas para ajudar a redigir a primeira de suas famosas epístolas ou cartas. Assim começou então as cartas de Paulo, as epístolas de Paulo que estão no Novo Testamento. Essas cartas imortais, cuja essência espiritual provinha da esfera do Cristo, através da contribuição amorosa de Estevão. Ora, nós sabemos que o Evangelho de Jesus é a essência do cristianismo, mas as cartas e as epístolas de Paulo são fantásticas. Afinal, é o próprio Cristo que aconselhou ele fazer isso. E com isso começou a sua primeira carta, que foi enviada em Tessalônica aos Tessalonicenses. Percebendo o elevado espírito de cooperação de todas as obras divinas, Paulo de Tarso nunca procurava escrever só, ele sempre estava junto com alguém para preencher aqueles requisitos, para tentar solucionar os problemas que surgiam naquelas comunidades em que ele já tinha sido visitado e que ele trabalhou na fundação das igrejas nascentes. Desde então, aquelas cartas amadas e célebres, tesouro de vibrações de um mundo superior, eram copiadas e sentidas em toda parte. Ele mandava a carta, as pessoas copiavam. Essas cartas eram distribuídas. Tanto é que hoje nós temos essas cartas no Novo Testamento. Provavelmente, algumas outras cartas não estão lá, mas muitas estão. Inclusive essa primeira, aos Tessalonicenses. E Paulo continuou a escrever sempre, ignorando, contudo, que aqueles documentos sublimes escritos, muitas vezes em uma hora de angústia, não se destinava a uma igreja particular, mas à cristandade universal. As epístolas de Paulo de Tarso, ou as epístolas de São Paulo, lograram êxito rapidamente. Os irmãos disputavam nos rincões mais humildes
por seu conteúdo e consolações. O próprio Simão Pedro, lá em Jerusalém, recebeu as primeiras cópias, logo reuniu a comunidade, leu comovidamente e declarou que elas deveriam ser distribuídas, deviam ser interpretadas como cartas de Jesus Cristo. Porque, ainda que elas eram assinaladas por Paulo, elas continham a luminosa história do Evangelho de Jesus. Ora, altamente confortado com isso, Paulo de Tarso, o ex-doutor da lei, procurou enriquecer a igreja de Corinto com toda a sua experiência que trazia da instituição lá de Antioquia, quando ele começou. Os cristãos, então, da cidade, viviam num aceno de júbilos indefiníveis. Corinto estava contaminada, entre aspas, pelo cristianismo. A igreja possuía seu departamento de assistência aos que necessitavam de alimento, de roupa, de medicação. Recebia as pessoas doentes, ficavam lá nesse grupamento. Diariamente à noite havia reuniões para comentar uma passagem da vida do Cristo. Em seguida, à pregação central e ao movimento das manifestações de cada um, todos entravam em silêncio, a fim de ponderar o que recebiam do céu através do profetismo. Ora, isso acontece hoje, pelo menos nos grupos espíritas onde estudamos o cristianismo, onde estudamos o espiritismo. Há uma discussão, há uma leitura e depois uma discussão, uma troca de informações, de conhecimento. Os não habituados ao dom das profecias possuíam faculdades curadoras. Aqueles que não iam falar, que não iam discutir, eles trabalhavam como curadores. Eram aproveitados em favor daqueles doentes, numa sala ao lado. Isso acontece no espiritismo hoje. O mediunismo evangelizado dos tempos modernos nada mais é do que aquele profetismo da época das igrejas apostólicas. Por exemplo, lá em Corinto, com Paulo de Tarso. Como acontecia às vezes em Antioquia, surgiam também ali algumas discussões em torno daqueles pontos mais difíceis de interpretação, que Paulo logo se apressava a acalmar, sem prejuízo à fraternidade edificadora. Ao fim dos trabalhos de cada noite, uma prece carinhosa encerrava a reunião para o repouso de todo mundo. A instituição, então, progredia tremendamente. Aliando-se à generosidade de Tito Justo, que começou e que levou Paulo para começar a igreja, outros romanos mais endinheirados aproximaram-se do Evangelho, enriquecendo a organização de muitas possibilidades novas. Os israelitas pobres encontravam nessa igreja um lar generoso, onde Deus lhe manifestava com muita bondade através dos exemplos que Paulo de Tarso mostrava. Isso tudo era a evolução do cristianismo inicial. Só que aí a difusão começou a crescer muito, e logo começou a encontrar algumas rispidez de outros que estavam meio que incomodados com a presença dos cristãos ali, da ideia do Cristo. E Paulo vai ser perseguido em Corinto. Só que isso nós vamos conversar no episódio posterior. Um abraço a todo mundo. Não esqueça de inscrever no canal, meus caros companheiros. Isso é importante. Clicar no gostei e divulgar, compartilhar. Isso nós agradecemos com certeza. Até a próxima.